Boa noite, meus amigos. Desculpem o atraso. Tivemos uma coisa aqui para ajustar, mas tá tudo ok. E seja bem-vinda, amiga Beth. Hoje nós vamos falar do tema Vida e Obra de Michelangelo. Interessante, não? Mas sem mais delongas, né? Porque vamos direto ao ponto, né? Que é importante. E vamos lá, vamos falar. Nós estamos com uma campanha muito importante e precisamos, se vocês puderem, doar cestas básicas, né? Doar a cesta inteira, pode ser ou a cesta ou um item que está aparecendo para a gente montar a cesta. Artigos para o bazar, bom, roupas para os necessitados, calçados para, para as pessoas que precisam, né? É, assistência, gestantes e necessitados, eles estão precisando de fralda do P ao GG. Local horário para doações, vamos lá, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, Casa Espírita Edgar Armon, fica lá na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações, aqui em Santo André. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado pela paciência e é com você, amiga. Gratidão. Boa noite, amigos queridos. Levemos o pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, para que eles estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando nos estudos dessa noite. Que assim seja. É muito interessante, né, a gente conhecer vida e obra desses grandes missionários de todas as áreas, das artes, da ciência, da filosofia, da religião, que reencarnam para trazer um avanço no progresso do nosso planeta. E Michelangelo é um artista assim consagradíssimo, renomadíssimo da Renascença italiana. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Nasceu no dia 6 de março de 1475, em Caprese, na Itália, perto de Florença, e morreu em 1560. Ele foi escultor, pintor, arquiteto, poeta, anatomista, então ele conhecia bastante o corpo humano, né? E lá do Renascimento italiano, ele criou dezenas de grandiosas obras de arte, várias já fazem parte do patrimônio cultural da humanidade, cujo valor é inestimável. Bom, Renascimento ou Renascença é um período de grandes mudanças e conquistas culturais que ocorreram na Europa entre os séculos XIV e XVI. E esse período marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E começou na Toscana, lá na Itália, e de lá então se espalhou para outras cidades italianas. E nessa época surgiram grandes mestres das artes plásticas, entre eles Michelangelo. Então vamos dar uma olhadinha de como foi a vida de Michelangelo. Ele nasceu numa família aristocrática, mas que financeiramente já estava decadente. Ele teve 4 irmãos. Aos 6 anos, a sua mãe morreu, e aí uma cuidadora passou a, né, cuidar de Michelangelo, da sua educação. Na infância, ele só desenhava, para desespero da família, porque a família desprezava a profissão de artista. E aí surgiram grandes atritos entre Michelangelo e o pai dele. Mas quando ele completou 13 anos, ele conseguiu permissão do pai para ser aprendiz
num estúdio de um artista chamado Domenico Ghirlandaio, que era um renomado artista renascentista, muito conhecido por seus afrescos. Afresco é uma técnica que usa a tinta e gesso. Mas a relação entre. Aqui, daqui a pouco, nós vamos falar do Juízo Final. Essa é uma das pinturas de Michelangelo. Mais para frente, a gente fala dessa pintura, né? A relação entre Michelangelo e o seu mestre, não era, Domênico, não era muito boa. Tanto que, um ano depois, ele deixou de ser aprendiz, né, do Domênico. Especula-se, inclusive, que Ghirlandaio tinha ciúmes do talento de Michelangelo, né? E Michelangelo era conhecido por ser uma pessoa de difícil convivência. Em 1489, o governante de Florença, Lorenzo Medici, passou a patrocinar Michelangelo. E Michelangelo foi, inclusive, hospedado no Palácio dos Médicis. Ele convivia com a elite, com a nobreza, né, com os intelectuais, e ele ficou empolgado com as ideias do Renascimento italiano. Os Médicis eram uma família de banqueiros, de políticos, de artistas, e comandaram a cidade de Firenze. E os Médicis foram muito importantes no movimento renascentista. Eles financiaram grandes artistas, financiaram Michelangelo, financiaram Leonardo da Vinci, construíram grandes obras de arte, a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios do mundo, né? Fica lá em Roma. Em relação à Basílica, no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino decidiu construir uma basílica onde o apóstolo Pedro tinha sido enterrado. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a construção de uma nova basílica para substituir aquela existente. E em 1508, esse Papa Júlio II encarregou Michelangelo de pintar a abóbada da Capela Sistina na Catedral de São Pedro. Aí o Michelangelo lhe disse: olha, eu não sou pintor, eu sou escultor. Que o Michelangelo tinha uma grande paixão por escultura. Tem uma frase célebre dele: a figura já está na pedra, trata-se de arrancá-la para fora. Mas os protestos de Michelangelo de nada valeram, né? E então ele foi pintar a Capela Sistina. Capela Sistina é onde os papas são escolhidos, são coroados. Fica no Palácio Apostólico, que é a residência oficial do Papa, lá na cidade-estado do Vaticano. Chama-se Sistina em homenagem ao Papa Sisto IV, que restaurou a antiga Capela Magna entre os anos de 1477 e 1480. E para pintar a Capela Sistina, o Michelangelo levou 4 anos de trabalhos muito exaustivos. Pintou 300 figuras e também pintou um grande afresco na parede do altar da Capela Sistina, chamada O Juízo Final. Então, a abóbada da Capela Sistina e o afresco do Juízo Final exploram temas como a criação, o pecado original, a redenção, o julgamento divino, e mostram as preocupações espirituais daquela época e o poder da Igreja Católica como mediadora da salvação, né? Então, eles diziam, fora da igreja não há salvação. Aí, ó, o afresco, juízo final. Afresco é uma técnica, né? A pintura é aplicada com gesso úmido. Essa tela aí, que fica atrás do altar da Capela Sistina, é muito grande.
tem 13,7 metros por 12,2 metros. Imagina, 12 metros de altura, né? E ela representa o juízo final, que, né, que foi inspirada na narrativa da Bíblia. O Michelangelo pintou essa, né, obra de arte entre os anos de 1535 a 1541. Foi um trabalho encomendado pelo Papa Clemente VII, mas ele iniciou a pintura no pontificado, né, de Papa III, e essa pintura ocupa toda a parede atrás do altar. Antes, né, dele pintar, havia 2 janelas aí nessa parede que foram fechadas. E algumas pinturas da época do Papa Sisto IV também foram apagadas. Ele, né, ele fez a pintura dele. Então, na pintura, aqui no centro, tá Jesus. Jesus representa o juiz dos eleitos que sobem ao céu. Só que aí, nessa pintura, Jesus é um juiz inflexível. É assim que Michelangelo via, né, a narrativa bíblica. E ao lado de Jesus está a Virgem Maria, assustada, olhando para o lado. Os condenados esperam Caronte e Minos. Caronte e Minos são 2 personagens da mitologia grega. Caronte é o barqueiro de Hades. Hades é o mundo dos mortos na mitologia grega. E o Caronte carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas de 2 rios, o rio Estige e o rio Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? E o Minos é um dos juízes do inferno. Ele ouve as confissões dos mortos, e aí, conforme isso, ele vai para um local específico, de acordo com a falta relatada. Então, essa pintura mostra a ressurreição dos mortos e os anjos tocando trombetas, né? Tem um grande número de figuras, e elas, né, estão, assim, numa expressão de desespero, aquelas que vão para o inferno, e numa expressão de júbilo, aquelas que vão para o céu. É uma obra de intensidade dramática muito impressionante. E o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. É um extenso afresco que fica no teto, né? Essa pintura ele iniciou em 1508 e foi até 1512. E é um marco da pintura da Alta Renascença. É uma das mais famosas obras da história da arte. Um dos maiores tesouros da Igreja Católica. E se você puder colocar, Rodrigo, a figura, né, do teto da Capela Sistina, é muito alta essa capela. Para alcançar o teto, Michelangelo projetou o seu próprio andaime. O trabalho foi executado assim em condições extremamente desconfortáveis, porque ele tinha que ficar com a cabeça inclinada sempre para cima. Olha aí, olha que coisa maravilhosa, né? E para pintar esse teto, a maior parte do tempo, Michelangelo não teve nenhuma ajuda nesses 4 anos. E aí, essa pintura ilustra diversas passagens da Bíblia e da doutrina católica, são 300 imagens. No centro, tem 9 cenas do livro Gênesis da Bíblia, e a mais famosa é a criação de Adão, que é assim equiparada à pintura de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Rodrigo, você consegue colocar a próxima, que é Adão e Deus? É o encontro das mãos de Deus e Adão. Então, o dedo indicador de Deus está totalmente esticado, representa a providência divina. Ou seja, Deus está sempre lá, nós é que devemos buscá-lo. Isso, olha aí, fantástico, né? É o dedo de Deus e o dedo de Adão.
O dedo de Adão é um dedo preguiçoso, está assim, contraído, né? Isso representa que ele tem o seu livre-arbítrio. Deus está transmitindo a centelha divina para Adão, mal tocando a ponta do dedo. Então, Deus dá vida a Adão, ou seja, dá vida a toda a humanidade. E, ao terminar a obra, né, no início, né, da obra original, o dedo de Deus tocava o dedo do homem, mas os cardeais exigiram que houvesse uma distância entre os dedos de Adão e os dedos de Deus. E eles também quiseram que os dedos de Adão fossem assim, sabe, preguiçosos, né? Preguiçosos, representando uma índole má do homem que nasce do pecado original. Aí Michelangelo teve que refazer a pintura. Atrás de Deus tem uma mulher e uma criança. E as pessoas, os estudiosos, interpretam que essa mulher é Maria de Nazaré e a criança é Jesus. E isso significa que Deus previu a queda de Adão e por isso ele mandaria o Salvador, né, que é Jesus ali criança. Então mostra que Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro. E a imagem de Jesus criança aí representa a vida eterna. E Jesus está presente antes da criação do homem, antes da criação da humanidade. E a gente pode ver aí que existem figuras vestidas e figuras nuas. E essas figuras mostram a grande habilidade de Michelangelo em relação à anatomia do corpo humano. Ele estudou muito, né? Os músculos, as partes do corpo. O Adão está nu, e Deus aí veste uma leve túnica representando que o homem é a imagem de Deus, né? Que as pinturas antigas mostravam assim Deus, né, com uma roupa assim portentosa, luxuosa, né? Todo muito vestido, aquele Deus velhinho de barbas brancas. E aí, olha, Michelangelo é ousadíssimo, revolucionário. Não, aí, olha Deus, uma simples túnica. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esses nus no teto, né, da Capela Sistina causaram muita polêmica. Tanto que um papa que veio depois, o Paulo IV, cogitou até de destruir essa obra de arte, mas ele se contentou em mandar um outro pintor, Daniel de Volterra, tapar os nus mais exagerados. E esse afresco no teto da Capela Sistina, ela assim, originou um grande impacto no pensamento artístico e nas obras dos outros artistas. É uma pintura de grande ousadia, tanto que existem, até hoje, dezenas de interpretações. Essa que nós trouxemos é uma delas. Mas, apesar de tantos estudos sobre, né, o que representa essa pintura, ainda essa, essa pintura não foi totalmente compreendida. Ela ainda precisa ser entendida de tanta riqueza de detalhes, de tanta riqueza de mensagens. E, na verdade, Michelangelo gostava de esculpir, né? Ele gostava de fazer as suas estátuas. A pintura aí, na Capela Sistina, foi uma exigência do Papa, né, Júlio II. Imagina ele, né, que não gostava tanto de pintura e pintou toda essa maravilha. Então, nós vamos ver agora Davi, né? Davi é uma estátua que representa aquele Davi, personagem do Velho Testamento da Bíblia, que venceu Golias, né? É um gigante, Golias era um gigante, então ele com uma funda, né? Quer dizer, assim, tipo um estilingue e uma pedra pontuda,
conseguiu acertar a cabeça. Ai, Davi, conseguiu acertar a testa de Golias e ele caiu morto na hora, né? Ninguém achava que Davi, um adolescente magrinho, né? Ainda muito frágil, jovem, venceria um guerreiro como Golias, né? Tá lá, essa história está lá no Velho Testamento da Bíblia. Para fazer essa estátua, o Michelangelo também levou muitos anos. Ele começou em 1501 e terminou em 1504. E esse bloco de mármore, porque essas estátuas são feitas num bloco único de mármore, ele foi rejeitado. Esse bloco foi rejeitado, imagina, pelos outros artistas. E essa é uma estátua que tem 5,17 metros de altura. Imagina, 5 metros, um pouco mais de 5 metros de altura. E ele levou 2 anos e meio, né, para terminar. Retrata um realismo anatômico impressionante e está em Florença, na Itália. E aí, Michelangelo mostra tensão em Davi. O Davi está tomado de angústia, ele está resoluto, né? Mas impotente. Ele tem um olhar decidido, mas ao mesmo tempo titubeante. É a dúvida que faz parte da certeza resoluta. Então, Michelangelo era, assim, um gênio na arte das expressões faciais. E aí nós vamos para a próxima escultura, belíssima, que é Pietà. É a Virgem Maria com Jesus morto ao colo. Jesus após, né, o ser crucificado. Essa estátua foi encomendada por um cardeal francês para ele colocar no seu monumento funerário. O Michelangelo começou a esculpir em 1498 e terminou em 1499. Olha que coisa mais linda! Imaginem que Michelangelo, quando esculpiu essa estátua, ele tinha 24 anos apenas. E ele usou mármore Carrara, que é o mármore mais puro, mas ao mesmo tempo mais resistente. E essa estátua está na Basílica de São Pedro. É uma das mais sublimes esculturas da história da arte ocidental. E aqui o olhar de Maria de Nazaré é trágico e sublime, representa perdão e dor, paz e serenidade. A Virgem Maria mostra uma dualidade de sentimentos, uma imensa dor, mas ao mesmo tempo uma aceitação serena do destino de seu filho Jesus. Essa escultura evoca uma profunda emoção, né? Porque mostra dor, mostra sacrifício e mostra maternidade. As texturas da pele, as dobras das vestes, as expressões faciais, são detalhes impressionantes. Olha, as mãos, né, de, de Maria de Nazaré, os músculos relaxados de Jesus, porque ele está morto. E, olha, é uma composição equilibrada e traz uma harmonia visual. Quando ele terminou, o público e os críticos de arte ficaram muito impressionados. A partir de então, ele tinha 24 anos, a reputação dele ficou, né, consolidada. Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, né, outro grande artista plástico, eram rivais, cada um tentando superar o outro em termos de inovação e de habilidade artística. E com isso, né, a arte ganhou, né? Aí nós vamos para a última estátua aqui, só que, na verdade, Michelangelo fez várias, a gente só trouxe 3. É Moisés, encomendada para fazer parte do monumento fúnebre do Papa Júlio II. Imagine que
Olha que coisa mais linda, Michelangelo levou 40 anos para finalizar essa obra, 40 anos. Ela tem 2 metros de altura e 35 centímetros. Conta-se que, quando ele concluiu, né, essa obra, ele ficou tão satisfeito com a perfeição da estátua que, alucinado, ele bateu com o martelo na estátua, gritando: "Parla, né? Por que não falas?" E Michelangelo faleceu em Roma, na Itália, no dia 18 de fevereiro de 1564, e o corpo dele está enterrado na Basílica da cidade de Florença. Então, são obras magníficas. É só procurar na internet, né, para ver os detalhes, as cores, né, a riqueza da mensagem que todas essas obras trazem. E ele foi também arquiteto. Além de pintor e escultor, ele também foi arquiteto. Ele ajudou a fazer a abóbada da Basílica de São Pedro. Então, é um grande gênio, né, que reencarnou no nosso planeta para nos trazer a beleza, né? Com essa arte divina, né? É uma arte divina que enche os nossos olhos. Então, vamos aproveitar e fazer uma vibração cheia de amor para todos os artistas do mundo inteiro, cujas obras refletem a grandeza de Deus, a harmonia de sua criação. Vibremos por todos os governantes do nosso planeta, por todos os trabalhadores do bem, da Seara do Cristo e de outros segmentos religiosos. Vibremos pelos mentores do SEAC, pelos nossos mentores, e vibremos também por aqueles que passam por dificuldades, aqueles que estejam passando fome, frio, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sozinhos, abandonados, desesperançados, aqueles que não acreditam mais no futuro promissor, aqueles que perderam a fé. Vamos vibrar por todos aqueles que estão nesse momento difícil de suas existências, eles possam receber muito consolo e muita ajuda da espiritualidade amiga. E vibremos também por nós mesmos, por nossos lares, por nossos familiares. E nós agradecemos, Senhor, por aprender um pouquinho mais da, da vida e da obra desses grandes mestres da humanidade. Agradecemos por tê-los enviado até nós ao longo de toda a história da humanidade. E nós lembramos da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, uma boa noite a todos.